dúvidas, há menos dúvidas do que alguns pontos relativamente seguros, e é que, de facto, desde há vários anos, temos analisado, temos lido atentamente o acordo e vemos que realmente é um documento que não apresenta qualquer garantia, bem pelo contrário, para uma melhoria da comunicação em língua portuguesa. Em primeiro lugar, é um acordo que não é necessário. Nunca ninguém se queixou de não conseguir ler um artigo publicado no Brasil, ou um livro. Nem os brasileiros se queixaram de não entender livros publicados em Portugal. Portanto, não se percebe de onde é que vem esta necessidade, que realmente não existe, para além de que enfim, há uma grande falta de rigor em tudo isto, e foram ditas para já duas incorreções nas entrevistas realizadas. Em primeiro lugar, quando se diz que a língua tem que evoluir, mas a evolução da língua é feita pelos falantes, não é? E consagra-se, portanto, a evolução através do uso que depois as gramáticas aceitam. A evolução da língua não é feita por decretos aprovados numa Assembleia, nem é feita por um legislador. Como dizia o professor Magalhães Godinho, realmente nenhum órgão de soberania tem capacidade nem autoridade para modificar a língua. Também foi dito aí que havia duas grafias para o português. Não há duas grafias, há apenas uma, com algumas variações no português de Portugal e no português do Brasil, como há realmente em relação ao inglês nas suas várias atualizações, e nunca ninguém se queixou de tal coisa. Portanto, à medida que refletimos, à medida que estudamos, vemos que, em primeiro lugar, o acordo ortográfico não é necessário, só nos vai trazer grandes perturbações no ensino. Em primeiro lugar, para a aprendizagem de português, mas depois, por extensão, a aprendizagem de todas as outras disciplinas. Em segundo lugar, vai ser dispendiosíssimo pelos problemas económicos que vai acarretar, sobretudo na atual situação de endividamento e de problemas económicos que temos. E em terceiro lugar, e é a questão mais espantosa, eu não entendo, ninguém entende, como é que um documento que foi elaborado pelo meu colega, aliás, colega de geração, que muito aprecio, João Malaca Casteleiro, mas que, manifestamente, foi um trabalho infeliz. Foi um trabalho que não lhe saiu bem. Acontece a todos nós, não é? Esse trabalho, não há nenhum especialista que se tenha pronunciado a favor dele. Quer dizer, todos os técnicos, todos os especialistas, e são 9 os pareceres feitos com bases científicas e com extensão suficiente sobre o acordo, todos eles são unânimes em considerá-lo negativo e incorreto. Inclusivamente, uma pessoa que no Brasil defende o acordo, que é o grande linguista brasileiro Ivanildo Bechara, mas que o defendeu, nós percebemos, por aquelas razões mais ou menos brasileiras, de uma certa conveniência política, Ivanildo Bechara, e isto toda a gente pode ler, está publicado, diz que é pelo acordo, sim senhor, considerando, no entanto, que ele não tem condições para ser um documento normativo para a língua portuguesa, dadas as suas múltiplas incorreções e inconsistências. Está publicado. Ora bem, o que eu me pergunto é o seguinte: como é que os professores de português, como é que os cidadãos, como é que os governantes partem tão ligeiramente para a adoção de um documento que todos os especialistas, sem exceção, condenam e acham gravoso para a cultura e para a comunicação em Portugal? Vou querer ouvir a opinião de Ponços Carvalho. Está connosco também o diretor da Escola Superior de Educação, João de Deus, também nosso parceiro. Olá, António, boa tarde. Muito boa tarde. Bom 2010 para todos. Um bom ano, é verdade. Esta nossa entrada neste novo ano. O acordo será bom. Eu discordo de algumas coisas que disse. Em primeiro lugar, em relação a todos os especialistas, eu já ouvi alguns, aliás, é uma definição que tínhamos de ver o que é o especialista. Neste país temos muitos especialistas. Eu já ouvi alguns que eram a favor do acordo.
Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ouvi várias conferências e temos visto várias entrevistas nos jornais. Convém dizer os nomes. Temos de falar disto com rigor. Eu não interrompi, portanto... Sabemos que as escolas têm muitas bibliotecas recentemente lá colocadas pelas câmaras municipais e outras entidades e que de repente, por obra e graça desta coisa, vão ficar do ponto de vista desatualizados. Isto é uma matéria que certamente nos preocupa. Isto é uma ideia errada. Nós continuamos a ler a Biblioteca do Professor João Deus, a Biblioteca Nacional, então para que fizemos o acordo? Porque tem o escrito com a fotografia de antes de 1911. Estamos aqui a confundir muitas coisas. Uma coisa é alguém alfabetizado e letrado e ler ortografias antigas. Outra coisa é colocar, e é esse o problema que me parece mais importante neste momento e de acordo com o tema do programa. Outra coisa é nos colocar pessoas que estão em fase de aprendizagem perante o problema de uma adoção ortográfica diferente, e já lá vou, porque passo, compreendo perfeitamente, mas é isso mesmo, compreendo, mas já lá vou, é muito mais já lá vou, é terrível. Quero apenas dizer que compreendo perfeitamente o problema, que neste momento sente um diretor numa escola que quer é ver este problema definido. O que é que fazemos? Isto ou aquilo, para que as coisas continuem perfeitamente. Não é? Mais a mais, não sendo a sua especialidade, mas, atalho, é obrigação de todos nós, professores, seja do que for, gente culta, mesmo gente menos letrada, ler o texto do acordo ortográfico. Porque a maior parte das pessoas com quem eu discuto esse problema chegam a dizer, mas não li nem preciso de ler, sou a favor em princípio. Mas eu também seria, em princípio, inclusivamente, quando o meu colega João Malaca modificou e fez a revisão ao acordo, eu pensei, inclusivamente, antes de ser contactada para o programa Os Prós e os Contras, eu disse que possivelmente estava a favor, porque não tinha lido ainda a revisão. E depois de ler a revisão é que eu vi isto não pode ser. Portanto, nós, a primeira coisa que temos que fazer é não falar de cor. E não dizer tanto faz, porque apesar de tudo, meu caro colega, há especialistas e não é assim uma coisa tão difícil de encontrar. Bom, e basta ler o que os especialistas escreveram, mas eu passo sobre a questão, várias questões importantes, mas que não são o tema, que é, uma lei está aprovada, tem que seguir. Bem, ela está aprovada, mas ainda não entrou em vigor, são coisas diferentes. Está aprovada apenas. Ora, ainda é tempo de pare, escute, olhe, vamos ver como é que isto é. Em segundo lugar, não compare o sistema dos impostos com algo que é um bem material, um bem intelectual e, sobretudo, um património espiritual. É, no fundo, hoje em dia, é a única estabilidade que nós temos é a da língua. Ora bem, isso vai ser fissurado. Passo sobre isso. E passo ainda sobre a questão da inovação. Quando dizem, mas as pessoas são muito reativas à inovação. Atenção! A inovação em si não é um valor. E, aliás, isto não é uma inovação, é uma modificação. Da grafia. Uma inovação que introduz um melhoramento, obviamente é de seguir. Esta, justamente, os especialistas estudaram, verificaram, não introduz melhoramentos, vai ser muito perniciosa. E, portanto, o que eu gostaria de discutir hoje era como é que os professores de português vão ensinar este acordo, que eu aqui trouxe, que está publicado neste livro baratíssimo do Vasco Graça Moura, que foi o primeiro que saiu a colocar as questões negativas do acordo ortográfico, como é que os professores vão ensinar as pessoas a escreverem não apenas de uma maneira diferente, que isso até seria já, enfim, é muito complicado, porque essa maneira diferente é irracional, vai romper famílias de palavras, vai fazer com que certas palavras se relacionem com outras, e darei exemplos. Então vamos ouvir mas sobretudo, como é que vão ensinar esta coisa terrível que é que certas palavras vão passar a escrever-se de 2 e de 4 e de 8 maneiras diferentes. Quer dizer, um problema, exatamente, um problema muito complicado. O estudo do professor António Emiliano explica isso à sociedade com imensos exemplos.